Capítulo 67. A primeira pedra. Naquela manhã, Sesto despertou diferente. O brilho em seus olhos denunciava uma esperança que não vinha das armas, mas da ideia de um mundo novo. Chamou Yowerti Clórias, ordenando que reunissem Kazuya e todos que tivessem experiência em construções. Logo estavam diante dele, sentados em círculo sobre a relva úmida, o sol ainda tímido atrás das copas das árvores. Estamos limitados às velhas paredes do forte, disse Sesto, olhando em volta. Dormimos amontoados em volta de uma fogueira, ou debaixo de tendas e barracas. Isso é desagradável, indigno. Endireitou o corpo e elevou a voz. Reuni vocês para que juntemos ideias. As famílias daqui terão, pela primeira vez, uma terra só sua. Cada qual terá o seu pedaço, onde poderá plantar, criar animais. E, desta vez, sem pagar tributo a Roma. Uma gargalhada geral explodiu, leve e incrédula, mas carregada de esperança. Já devem ter notado, prosseguiu, que o calor e a umidade não permitirão casas simples de madeira. Também não vi vulcões por perto e, sem eles, não sei como ergueremos paredes de pedra firmes contra a chuva. Se alguém tiver alguma ideia, fale. Um homem avançou. Era de estatura média, barba curta, voz firme. Senhor, meu nome é Quintus Remo, fui construtor em Roma. Sesto abriu espaço para ouvi-lo. Pois falemos então com a pessoa certa. Remo pigarreou, recolhendo os olhares atentos. Em Roma, o Vesúvio nos dava cinzas para a argamassa. Aqui será diferente, mas podemos improvisar. Precisamos de uma pedreira para a pedra bruta. Quanto à liga, basta queimar calcário, conchas marinhas ou corais. Do fogo obteremos cal. Misturando a areia e água, teremos argamassa forte como a do Império. Fez uma pausa, antes de concluir. Para os telhados, sugiro telhas de barro. Vi que Kazuya molda bem o barro. Com seus fornos, será possível. Sesto abriu um sorriso largo. Excelente. Organizem-se em grupos. Uns busquem pedra, outros conchas. O restante prepare o barro para as telhas. Hoje começamos o que será nossa verdadeira cidade. Kazuya, até então em silêncio, ergueu a voz. Sesto, posso sugerir algo? Mas é claro, fale. O oriental ajeitou o kimono surrado e fitou todos ao redor. A princípio, não temos muita ideia de onde estamos. Não sabemos como são as estações, não sabemos se há feras ou povos hostis. Sendo assim, não é o ideal que construamos lares afastados. Sugiro que façamos casas provisórias, todas no entorno do forte, para que, caso haja alguma ameaça, possamos nos abrigar rapidamente. Sesto estreitou os olhos. E como seriam essas casas? Usaremos tijolos de barro queimado, assentados com barro ou argila. Faremos os telhados de madeira com telhas de barro, e o piso de pedras rústicas. Simples, rápidas de levantar. Quando tivermos uma ideia melhor formada de como é este lugar, aí sim, faremos casas permanentes. Menandro resmungou. Mas isso é uma perda de tempo e esforço. Kazuya respondeu sem alterar o tom. Pense bem, quanto tempo se leva para fazer uma casa de pedras de tamanho médio? Agora pense em quantas famílias temos aqui. Quem ficará com a primeira casa? E quem ficará com a última? Imagine, então, que tenhamos de nos mudar daqui a alguns meses. Quanto tempo levaremos para achar uma pedreira? A que distância? Quanto tempo para moldar uma única pedra? E para transportá-la? Talvez a última família tenha sua casa em 10 anos, ou mais. Sesto cruzou os braços e assentiu lentamente. Bem colocado. Remo coçou a barba, refletindo. Visto por esse ângulo, tijolos de barro ficam prontos rápido. E o material está aqui mesmo. Em semanas, todos estaríamos abrigados. E poderemos nos dedicar ao plantio e à reprodução dos animais. Fez uma pausa e perguntou, quase sem pensar. Que dia é hoje? Todos se entreolharam, confusos. Sesto ergueu o olhar para o céu claro e respondeu. É dia 7 do primeiro mês. Mais confusão ainda. Alguns sorriram sem entender. Com isso quero dizer, completou Sesto, que nossa vida começou no momento em que pisamos aqui, e passaremos a contar o tempo a partir da nossa chegada. Um silêncio reverente caiu sobre o grupo. Pela primeira vez, não falavam de guerra, nem de vingança, mas de futuro. E assim, naquela manhã, a primeira pedra não foi posta no chão, foi posta na memória. Kazuya orientava a todos com calma e precisão. Remo, apesar da experiência, preferiu ser seu auxiliar.
seguindo cada gesto do oriental como se fosse aprendiz. Subiram rio acima, onde a terra era argilosa e vermelha. Ali começaram a cavar. O barro retirado era levado até uma parte mais plana, umedecido e pisoteado até se tornar uma massa espessa, macia como pão. Homens o carregavam contra o peito, depositando-o nas formas de madeira. Com cuidado, pressionavam e alisavam as bordas para que os tijolos não ficassem tortos. Retirada a forma, o bloco cru permanecia no chão, alinhado sob o sol ardente. Ao fim do primeiro dia, centenas estavam espalhados como um exército imóvel, seguindo as instruções de Kazuya, Kozuan, Menandro. Tsurugi e outros partiram em busca de árvores mortas, pois não havia tempo para esperar a madeira secar. Arrastaram troncos enormes com o auxílio de mulas, acumulando-os ao longo de 3 dias. Parte foi reservada para os telhados troncos retos, perfeitos para servirem de vigas. Outro grupo, liderado por Remo, recolhia conchas e corais na beira do mar, que seriam queimados para se transformarem em cal, base da argamassa. Quando os tijolos já estavam firmes ao sol, foram empilhados em fornos improvisados. A lenha era posta em torno, cada abertura cuidadosamente vedada. Ao cair da tarde, atearam fogo às bocas, que foram lacradas. As chamas devoraram o interior, e todos aguardaram o tempo necessário para que os blocos se tornassem duros como pedra. Mais tijolos seriam moldados, mais fornos seriam erguidos. E assim os dias se transformaram em um ciclo de trabalho intenso. Mas numa dessas tardes, em meio ao calor sufocante, Kazuya parou, levou a mão ao peito, como se o ar lhe fosse negado. Sentou-se devagar, enquanto os que estavam perto correram para ampará-lo. "Senhor, está bem?" perguntaram aflitos. Kazuya respirou fundo, a voz fraca, mas serena. "Estou apenas cansado, como todos vocês. O calor aqui é pesado. Tsurugi, leve-me para minha barraca. Pedirei à sua mãe que me prepare um refresco." No dia seguinte não apareceu para o trabalho, nem no outro. Logo depois, ele e os filhos mandaram avisar que ficariam recolhidos. Kazuan correu até Cesto. Quando este entrou na tenda, encontrou o velho deitado, a respiração curta, mas com os olhos ainda vivos. "Soube que não está bem, meu amigo", disse Cesto, aproximando-se. Kazuya sorriu com esforço. "Cesto, quero lhe agradecer pela vida que nos possibilitou ter, pela liberdade. Pude criar e educar meus filhos, e agora eles estão aqui, numa terra que lhes permitirá viver em paz." Fez uma pausa, apertando a mão do companheiro. "É chegada a minha hora. Contarei a todos os meus antepassados sobre a nobreza de Cesto Lúcio Afrânio. Obrigado." E, com um gesto lento, beijou a mão de Cesto. Este baixou os olhos, emocionado. "Vá em paz, meu amigo. Não direi que cuidarei de seus filhos, porque agora são eles que cuidam de mim." Ambos sorriram, ainda que as lágrimas quisessem brotar. "Agora, se me permite, gostaria de me despedir de minha esposa e filhos", disse Kazuya. Cesto assentiu e saiu, aguardando do lado de fora. Pouco a pouco, as pessoas se reuniram diante da tenda. O murmúrio cessou quando a família entrou, e um silêncio reverente tomou conta do acampamento. Alguns instantes depois, todos voltaram, rostos abatidos. Kazuya havia partido. O sepultamento de Kazuya foi feito como o de Ezra, mas em um terreno mais alto, de onde se via o horizonte sem obstáculos. Assim, todos diziam que o velho veria o sol nascer todos os dias na nova terra, como se contemplasse a aurora daquilo que ajudara a construir. Determinou-se que aquele seria o campo dos fundadores, o repouso eterno dos que não nasceram ali, mas que naquela terra encontraram salvação. 3 dias de luto foram decretados. O trabalho cessou, e o silêncio pairou sobre o forte. Homens, mulheres e crianças permaneciam em vigília, lembrando o oriental que ensinara paciência, ordem e disciplina em meio ao caos. Só após o 3º dia os cânticos se calaram, e a vida retomou seu curso. Então Remo apresentou seus desenhos. Em tábuas cobertas de riscos de carvão, mostrou casa por casa, explicando as medidas e proporções. "Cada parede deve repousar sobre superfície sólida", dizia, apontando com firmeza. "Nenhuma casa terá mais de 4 quartos. Terão sala, espaço para refeições e cozinha. Não podemos desperdiçar esforço em luxos." As primeiras valas foram cavadas, em linha reta e preenchidas com pedras e argamassa. Sobre elas se ergueriam as paredes de tijolos.
As casas seriam dispostas lado a lado, formando duas fileiras que convergiam para a entrada do forte. Assim, criavam-se as primeiras ruas da nova cidade. Em caso de invasão, explicou Remo a Sesto, os inimigos serão forçados a se afunilar neste corredor. A vantagem será nossa. A cada 10 casas, deixava-se um espaço vazio, planejado para abrir travessas na transversal. A entrada principal, voltada para o mar, permitiria observar o nascer do sol alinhado à rua. Atrás, o pôr do sol desaparecia por trás das muralhas do forte, como se o dia nascesse livre e repousasse protegido. Além das moradias, Remo traçou salões maiores para o depósito de grãos e outros menores para o comércio. Uma comunidade não se sustentaria apenas de armas ou fé, precisaria também de trocas, de abundância partilhada. Sesto observava os desenhos com seriedade. Quando terminou de examinar, ergueu a voz: que assim seja, que cada mão trabalhe não apenas por si, mas por todos. Pois hoje, mais do que casas, levantamos as paredes do nosso futuro. E assim, sobe o sol escaldante e o suor de todos. Começaram a surgir as primeiras ruas. Tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, até que cada família pudesse, enfim, chamar um abrigo de seu lar. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado!